Fala aí, galera, beleza? Tranquilidade? Aqui quem fala é o professor Ricardo, professor de física do curso Elementar, tá certo? Então, essa videoaula aqui agora, né, ela tem como principal objetivo ajudar o pessoal que vai fazer a prova do Enem, tá? Então, a primeira aula de todas, né, eu resolvi falar sobre os assuntos que mais caem no Enem, na área de física, certo? Quando você, estudante amador, que vai fazer o Enem pela primeira vez, né, na hora de estudar a física, que você vai ver a ementa, você vê que tem bastante coisa lá, né? Então você deve pensar o seguinte, pô, quais assuntos eu devo dar maior prioridade? Então o que eu resolvi fazer? Ó? Eu fiz uma estatística de todos os exercícios das provas do Enem, né? Eu fiz uma estatística com todas as questões da prova de Enem de Física, separando aí quais os assuntos que mais caíam, né? Então, eu vou fazer aí, com base nisso, eu vou fazer um resumão dos assuntos que mais caem, certo? Eu vou separar por etapas, tá? Vou separar em 5 vídeos, beleza? E aí eu vou anotar aqui agora nesse vídeo quais são os assuntos que mais caem, né? Em relação à sua porcentagem, sua probabilidade de cair, tá certo? Então, ó, para começar, vamos lá. O primeiro assunto que mais cai, pelo que eu pude analisar, né? É na parte de mecânica, tá certo? Na parte de mecânica, o assunto que mais cai, eu vi lá o seguinte, ó. 41% da prova de física no Enem é mecânica, tá? E aí, ó, pro que eu pude ver lá, ó, vamos separar tudo por cores, tá? Pelo que eu pude ver lá foi o seguinte, ó. A princípio, cinemática, tá? A cinemática você tem incluso lá movimento uniforme, né? E movimento uniformemente variado, beleza? Segundo tópico que eu mais vi lá foi leis de Newton, certo? E aí você, dentro das leis de Newton, você tem, claro, as 3 leis, né? Inércia, lei da força e ação e reação. E aí você tem aí atrito, força elástica, tá? Depois nós temos aí trabalho, certo? Trabalho de uma força. Depois nós temos aí, ó, quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento, né? Depois nós temos aí impulso, que está relacionado à quantidade de movimento, tá? Tá certo? Eu esqueci aqui, ó, depois de trabalho, nós temos energia mecânica, tá? Quer dizer, antes do trabalho a gente tem energia mecânica, mas vou botar aqui, ó, energia mecânica, certo? Que aí na energia mecânica nós temos aí incluso a energia potencial, a energia cinética e a energia potencial elástica, né? Então, ó, esses 3 tópicos eles estão interligados, tá? Energia mecânica, certo? Energia mecânica, impulso, quantidade de movimento e consequentemente leis de Newton, certo? Depois nós temos aí por último, ó, o que eu mais vi, né, dentro desses 41%, né, foi gravitação de Newton, tá? Gravitação e as leis de Kepler, beleza? Então, ó, nós temos aí, ó, 41% das provas que eu analisei o Enem de 2017, tá? Até 2009, beleza? Das questões de física que eu vi lá, 41% das questões era de mecânica, dentro desses temas aí, cinemática, leis de Newton, trabalho, quantidade de movimento, impulso, energia mecânica, gravitação e as leis de Kepler, ok? Tranquilo, pessoal? Então, ó, você tem por base aí o que você tem que estudar, tá? Para a parte de mecânica, tá certo? Então, para a segunda parte, ó, nós temos aí, ó, eletricidade e energia. Foi o segundo assunto que mais cai na prova, tá? Vou botar aqui, ó. Eletricidade e energia, certo?
Isso correspondeu aí, ó, a 29% das questões que caíram na prova, tá? Ou seja, é o segundo assunto que mais cai. Segundo assunto que mais cai na prova do Enem, tá? E aí, ó, os assuntos que eu vi lá, ó, relação a atualidades. Opa, deixa eu botar aqui de azul, certo? Relação a atualidades faz referência a questões energéticas da atualidade, né? Lembrando que as questões de física ela também pode ser interdisciplinar, né? Então ela pode misturar com biologia, pode misturar com química, tá? Então, relação a atualidades, certo? Depois nós temos aí, ó, a questão das represas e geração de energia, tá? É um assunto que costuma cair bastante, tá? Então deixa eu botar aqui, ó, questão das represas. Eu cheguei a comentar com vocês em sala de aula como é que funcionava as usinas, né? Então você tem aí represas para usinas hidrelétricas, né? As usinas termoelétricas, né? Que são compostas pelas usinas de nucleares e aquelas que queimam combustível fóssil, né? Questão das represas e geração de energia, certo? Beleza? Depois, ó, assunto das últimas aulas, hein? Ó, circuitos. Sempre cai, cara. Circuitos em série e paralelo. Tá? Circuitos em série em paralelo. Tá certo? E aí você tem que lembrar, ó. Tudo que brilha mais, esquenta mais, tá certo? Lembra que eu falei para vocês, ó, circuitos em série em paralelo, ele meio que engloba já toda a parte de eletricidade, né? Principalmente eletrodinâmica. Então, em um problema apenas de circuito, é possível você englobar toda a teoria da parte de eletricidade, tá certo? Então, ó, eletricidade e energia, você tem tanto o aspecto de geração de energia, como o aspecto do comportamento elétrico, né? Eu sempre falo para vocês que costuma cair um circuito aí de lâmpadas, né? E aí você tem as lâmpadas em série ou as lâmpadas em paralelo. E é comum cair uma questão perguntando para você qual lâmpada que acende mais forte, qual lâmpada vai brilhar mais, né? Qual lâmpada que vai se acender, qual lâmpada que não vai se acender, tá certo? Beleza? Então o segundo tópico aí, ó, primeiro tópico mecânica 41%, segundo eletricidade e energia 29%. Show? Beleza? Vamos pro próximo. Vamos botar aqui de lilás. Então, o terceiro tópico aí no ranking, né, que eu mais vi, certo? O terceiro tópico aí foi ondulatória, tá? A ondulatória representou aí a física ondulatória, né, 20% das questões, tá certo? Então, na ondulatória nós temos aqui, ó, é abordado, né, tanto ondas mecânicas quanto ondas eletromagnéticas. Então, vamos botar aqui, ó, ondas mecânicas e eletromagnéticas. Eu estou listando aqui, tá, pessoal? Porque eu vou fazer as aulas de resumo já nessa ordem. Tá certo? Então, ondas mecânicas e eletromagnéticas, tá? Nós temos aí também, ó, acústica, certo? Que é falar sobre o som, principalmente, tá? E uma atenção especial aí, ó. Você tem que ter a fenômenos ondulatórios, tá? Certo? Eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer a aula de resumo, tá? Fenômenos ondulatórios e o espectro eletromagnético. Tá certo, pessoal? Beleza? Perguntas, dúvidas, curiosidades até aí? Deixa nos seus comentários, tá?
Então, ó, primeira lista, primeiro tópico do ranking, 41% mecânica, depois eletricidade e energia. Então, ó, se você não tiver muito tempo para estudar, ou se você só vai estudar no sábado, né? Acredito aí que você deixa para estudar na véspera da prova, então ó, eu diria para você se concentrar na parte de física apenas em mecânica e eletricidade e energia, tá? Porque são as maiores porcentagens da prova. Com certeza aí você vai conseguir acertar questões desse tipo, as outras se cair você pode chutar. Mas a princípio, se você não tiver mais tempo para estudar, né, tá começando agora, eu diria para você focar nesses dois aí, tá? Em terceiro, ondulatório. Em quarto, vamos botar aqui de verde. Vou botar aqui, ó, quarto colocado do ranking, nós temos aí termodinâmica. Certo? Não costuma cair muito. Entretanto, sempre cai umazinha, né? Assim. Então aqui, ó, equivale a 5%, para você ver como a probabilidade dela cair é pequena, né? A porcentagem de questões desse tipo é baixa, né? Então, ó, termodinâmica, certo? Na termodinâmica nós temos aí, ó, basicamente, né, a transformação da energia térmica em trabalho, certo? É exatamente o que a gente vai estudar aí, beleza? Então vamos anotar aqui, ó, transformação da energia térmica em trabalho. Então você tem uma questão do aspecto das máquinas térmicas, né? Tanto máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, né? É muito comum cair questão sobre refrigeradores, né? Geladeira, coisas assim do tipo, tá certo? E por último, finalizando, né? Por último, entretanto não menos importante, vamos botar aí de azul claro, nós temos a ótica, tá certo? Óptica geométrica. Óptica geométrica. Tá? A ótica geométrica também, ó, 5%. Beleza? Então, ó, nós temos aí uma porcentagem justa sobre o que vai cair na prova. Beleza? Na ótica geométrica é mais comum cair o assunto sobre lentes, tá? Claro, cara, assim, pode cair, pode ser que eu não tenho como prever o futuro, né? Então a gente faz esse trabalho de estatística para poder tentar adivinhar o que vai cair. Pode ser que em ótica, o ideal é você estudar tudo, mas pode ser que em ótica, pode ser que ótica caia alguma questão sobre espelho e tal, mas assim, na maioria das questões que eu vi, a exploração era em relação a lentes, tá? Lentes divergentes. E convergentes. Tá certo? Então foram os assuntos que eu mais vi lá, beleza? Então vamos recapitular aqui, ó. Mecânica, 41%, certo? Eletricidade e energia, 29%, depois ondulatória, 20%. Para finalizar, termodinâmica e ótica geométrica, 5%, tá? Então, as minhas aulas de resumo vão se basear apenas nesses tópicos e eu vou fazer um vídeo para cada tópico desse aí. Um vídeo só para mecânica, um vídeo só para eletricidade, um vídeo só para ondulatória, um vídeo só para termodinâmica, um vídeo só para ótica geométrica, tá? Vou tentar fazer um vídeo mais curto possível para não ficar muito maçante, beleza? Então, perguntas, dúvidas, curiosidades, você deixa aí nos seus comentários e fica ligado aí para você ver os próximos vídeos da sequência, ok? Então o primeiro vídeo que eu vou fazer aí, ó, vai ser esse daqui, tá? Mecânica. Show? Então valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!